Muito bem, meus irmãos, aqueles que nos visitam, cabe uma breve explicação que a mensagem que você vai ouvir hoje é a 11ª mensagem de uma série que começamos no livro de Atos, como é a prática, o costume de nossa igreja, aquilo que nós chamamos de lectio continua, a pregação de livros inteiros. Essa já é a nossa 13ª experiência, oportunidade em um livro inteiro da Palavra de Deus, e eu creio que nisso temos sido grandemente abençoados. E hoje, irmãos, nós vamos chegar à parte final do capítulo 4 do livro de Atos. Já peço a sua atenção, abre lá a sua Bíblia, dá uma olhadinha ao lado, ver se alguém precisa de um exemplar das Escrituras, e vamos voltar a nossa atenção para o livro de Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Versículos 32 a 37. Semanas atrás, irmãos, nós começamos a caminhada e chegamos ao capítulo 4 na nossa caminhada no livro de Atos. E sempre nós precisamos relembrar brevemente, pelo menos, por onde passamos, por onde nós estivemos. Então, antes do livro do capítulo 4, antes de chegar nele, nós passamos pelos 40 dias de Jesus ressuscitado, em companhia dos discípulos. Nós vimos Jesus prometendo o revestimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Esse é o objetivo principal. Esse Espírito nós vimos sendo derramado no capítulo 2, e no mesmo dia 3.000 vidas se convertendo diante do sermão de Pedro. Nós vimos como a vida comum da igreja, com o ensino da doutrina dos apóstolos, a oração e a comunhão, principalmente da igreja na ceia do Senhor, fortalecia a igreja a cada dia. A simplicidade, nada demais, nenhuma inventança de moda, apenas o básico já era o suficiente no poder do Espírito para a igreja ser fortalecida. E aí, finalmente, irmãos, nós vimos como Pedro e João curaram um aleijado de nascença, mais de 40 anos de enfermidade, e o curaram em nome de Jesus, e acabaram sendo presos por causa daquilo que eles haviam feito. Porém, apesar disso, nós vimos os dois defendendo a pregação que fizeram e sendo ameaçados que deviam parar. Diante disso, nós vimos a igreja chegar a tudo isso como cumprimento da palavra e da vontade de Deus, tendo assim uma perspectiva piedosa, uma perspectiva do alto, mesmo diante da oposição. Isso foi até semana passada. E em tudo isso, meus irmãos, o livro de Atos vem nos ensinando o seguinte: apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Este é o tema do livro de Atos, que a cada semana, pelo menos é a minha humilde opinião, tem se comprovado em cada uma das 10 mensagens que nós já vimos, e espero que hoje não seja a exceção. O final do capítulo 4, o nosso texto de hoje, é mais um daqueles parênteses, uma ilha que Lucas faz, onde ele, para retratar algo sobre a rotina da igreja, a sua vivência e como ela era em meio a todo esse cenário, interrompe uma série de narrativas e faz, como eu disse, este quadro da realidade da igreja. E neste parênteses, hoje Lucas vai nos ensinar o seguinte: o progresso da igreja deve ocorrer em uma rotina de edificação. O progresso da igreja deve ocorrer em uma rotina de edificação. Aqueles que conhecem este pastor e esta igreja há algum tempo sabem que há muito tempo eu não sou fã de fórmulas mágicas. Faz isso, faz aquilo e a sua igreja, bum, vai crescer. Eu não sou fã de um crescimento artificial, o crescimento produzido meramente por métodos humanos e que muitas vezes não produz a profundidade e outras vezes nem sequer as conversões que deveriam haver em uma igreja saudável. E quando nós caminharmos hoje, irmão, nós vamos ver mais uma vez a palavra de Deus confirmando que a igreja em Jerusalém, essa é a única igreja que existe nessa altura de Atos, o evangelho ainda não saiu para canto nenhum, ela continuava crescendo em qualidade e quantidade com o basicão, e funcionava. Na narrativa da cura do aleijado que acabamos de mencionar, o número de homens chega a quase 5.000 e provavelmente a igreja já estava beirando ou passando as 10.000 pessoas apenas em alguns meses. Ora,
se você conversar hoje com qualquer pastor, inclusive aqueles que estão presentes aqui, e você perguntaria, por acaso você gostaria de passar pela experiência de, pela única e total iniciativa de Deus, a igreja que você está pastoreando, explodir para 10 mil pessoas em 2 meses? Meu irmão, a primeiro lugar eu ficaria apavorado. Mas eu diria, se é Deus que está fazendo, e não alguma iniciativa humana, estou dentro. O problema, meus irmãos, é que hoje as pessoas ficam preocupadas com o não crescimento de algumas igrejas. E aí começam a comprar livros, aí em eventos, aí em congressos ou conferências, que têm como único objetivo consertar aparentemente essa falta de crescimento da igreja. É minha convicção pessoal, irmãos, que tudo que é saudável cresce. Se você tem uma criança que você conheceu com 40 centímetros e você passa 5, 6 anos e encontra os pais de novo e a criança está com 45 centímetros, é óbvio que esta não é uma criança saudável. Ela tem um problema hormonal, ela tem algum problema genético que não está crescendo. Como existem pessoas assim, certo? O ser humano mais baixo do mundo, nós vimos na palestra lá do Alan Nunes, tem 50 centímetros, não é isso? E é um adulto. Alguma coisa está errado com a saúde dele. Porém, se a saúde está em dia, toda pessoa irá crescer. Alguns vão crescer muito, outros vão crescer pouco, dependendo da genética, dependendo da herança. Mas todos nós vamos crescer. Alguns, depois que pode crescer para cima, começam a crescer para os lados. Mas aí é outra história, outro problema, não tem a ver com o ponto aqui. Mais importante, meus irmãos, é que uma igreja saudável, ela vai crescer pela soberania e pela iniciativa de Deus. Vamos olhar, meus irmãos, e portanto esta ilha, este parênteses que Lucas coloca aqui, depois de diversas narrativas, e ver o que ele vai nos ensinar hoje naquela grande ideia que foi lida agora há pouco. O progresso da igreja deve ocorrer em uma rotina de edificação. Primeira coluna do nosso pensamento de hoje, irmãos, para sustentar isso que eu acabei de ler, é o seguinte. Em primeiro lugar, o progresso da igreja deve ocorrer em uma cultura de unidade. O progresso da igreja deve ocorrer em uma cultura de unidade. E o texto que nós vamos ler, irmãos, é apenas o versículo 32 do texto anunciado em Atos capítulo 4. Já está aberto, eu creio, a sua Bíblia, vamos ler a uma só voz, coloque o seu pulmão para funcionar. Diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Nosso texto, meus irmãos, começa com uma afirmação que vem dos resultados, primeiro, de 2 eventos maiores, Pentecostes e a cura do ex-aleijado. Mas também, em segundo lugar, de uma igreja que pregava como estilo de vida. Ela não dependia de eventos e programações extremamente elaboradas e de grande impacto. Até porque, meus irmãos, os 2 eventos que eu mencionei, a pregação do dia de Pentecostes, a pregação por ocasião da cura do ex-aleijado, agora ex-aleijado, esses 2 eventos mencionados acima não foram planejados pela igreja, nem mesmo pelos apóstolos, mas simplesmente aconteceram, obviamente, por intervenção de Deus, pela mão soberana de Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque a palavra do nosso texto que começa é multidão. E acho engraçado, irmãos, que certa vez eu estava assistindo uma palestra sobre o crescimento da igreja e o pregador, querendo motivar o pessoal que estava ali a acreditar no que ele estava falando, dizia, vire para o seu irmão do lado e diga, você vai ser um pai de multidão. A maioria do que está lá nunca ganhou sequer uma pessoa para Jesus depois disso, mas pelo menos ouviu de alguém que ele seria pai de multidões. O ponto aqui, meus irmãos, é que não adianta você ficar repetindo essas frases feitas. Nós vemos no texto, meus irmãos, que a palavra multidão, ou este grande resultado da igreja, está ligado única e exclusivamente por aquilo que o Senhor fez, não necessariamente aquilo que os homens fizeram. Assim, os que já haviam crido no Senhor Jesus como Messias, como Senhor e Salvador, já eram aqui, portanto, chamados de uma multidão. E como pastor, meus irmãos, de um grupo pequeno como o nosso, que mal chega a 200 pessoas, eu posso afirmar que não é fácil pastorear, cuidar,
ensinar uma multidão. Por que eu sei? Porque não é fácil pastorear, cuidar, ensinar cerca de 200 pessoas. Com certeza, não seriam 10.000 pessoas que tornariam a tarefa mais fácil. É difícil, é trabalhoso. Mas o interessante, meus irmãos, é que o livro de Atos não traz nenhuma preocupação dos apóstolos em ensinar alguns métodos ou deixar dicas pelo simples e básico, porém profundo, a não ser pelo simples e básico, porém profundo ensino da doutrina dos apóstolos. Se você voltar lá no capítulo 2, versículo 42, você vai ver que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, como que era mantida a qualidade dessas milhares de pessoas? O ensino apostólico era passado adiante. Perceba, não havia um lugar em Jerusalém onde eles pudessem reunir 10.000 pessoas. Nem 5.000, nem 1.000 pessoas. Porque a igreja estava sob perseguição. A igreja se reunia nas casas, geralmente de forma escondida. A arqueologia descobriu com o tempo, e também escritos, que os cristãos, eles marcavam nas portas da sua casa um peixe, certo? Para que os outros irmãos soubessem que ali se reunia parte da igreja. E podiam ir ali atrás de ajuda ou atrás de uma reunião. Deve estar se perguntando por que o peixe. Pastor, é porque o pessoal, 4 deles eram pescadores? Não. É porque a palavra grega, irmãos, para peixe, ictus, ela formaram um acróstico, certo? Jesus Christus Theos Soter, Huios Soter. Jesus Cristo, Deus Salvador, Deus Filho Salvador. E ficou, obviamente, reconhecido como uma marca do cristianismo. Acho que se eles colocassem uma cruz seria óbvio demais, então o peixe era mais difícil do pessoal perceber. E assim, meus irmãos, uns recebiam direto dos apóstolos e passavam adiante e adiante, e era unicamente através do ensino dos apóstolos, o ensino da doutrina. Então, o que se segue, irmãos, sobre essa multidão, isto é, que eles eram uma em mente e coração. É o resultado desses dados rotineiros que Lucas nos traz sobre a igreja. A unidade estava profundamente ligada ao ensino. A doutrina, meus irmãos, ela traz identidade, ela traz personalidade, ela traz, meus irmãos, sim, unidade à igreja. Infelizmente, nós vivemos numa época de anti-intelectualismo, onde o importante é muito mais o sentir do que o pensar, certo? Isso é péssimo, porque isso acaba, meus irmãos, transformando o cristianismo naquilo que o mundo acusa o cristianismo de ser, uma fé não pensada, uma fé não raciocinada. E como nós falamos semana passada, meus irmãos, penso, logo creio. O cristianismo é uma fé profundamente racional, pensada, intelectualizada, sim. Você não precisa ser o expert da teologia, o doutor, mas doutrina faz parte, irmãos, da vida do cristão. O mais interessante, meus irmãos, nesse anti-intelectualismo, vem de pessoas que, inclusive, têm uma Bíblia em português. Ora, você não teria uma Bíblia em português se alguém não tivesse se dado ao trabalho de aprender hebraico e de aprender grego e poder traduzir a Bíblia para você. Algum intelectual aprendeu para fazer isso. Você não teria como entender a coisa mais básica da fé cristã, como você foi salvo pela fé, mediante a fé, através da graça, se não fosse a doutrina. E é interessante, meus irmãos, que isso que é tão repudiado hoje, era aquilo que trazia grande crescimento, personalidade, identidade e unidade à igreja. Agora veja bem, meus irmãos, que muitos grupos cristãos possuem um certo tipo de união e um certo tipo de unidade. Mas é um certo tipo de união e de unidade que não é aquilo que nós estamos tratando aqui. É uma união, uma unidade ao redor, por exemplo, do nome da igreja, da bandeira da igreja, da placa da igreja ou da denominação. Possuem uma união, uma unidade também, muitas vezes, ao redor da visão, entre aspas, que abraçaram. Quantos de nós, meus irmãos, já não fomos abordados por alguém? E aí, meu irmão, a tua igreja está na visão? Como se fosse um tipo de
poder, né? Que autenticasse a igreja X e reprovasse a igreja Y. Graças a Deus estamos nesse quesito reprovados. Mas, meus irmãos, não é esse tipo de união e de unidade que nós vemos aqui. Não havia, nesta época, denominações. Não havia marcas de igreja, pedigrees de igreja, franquias de igreja. Só existia uma única igreja. Não havia também visões ou métodos a serem defendidos, abraçados ou até idolatrados. A pregação do Evangelho e o ensino da sã doutrina era o método, a visão da igreja primitiva. Aí eu pergunto, meus irmãos, você está ali em primeira mão, certo? Pedro, João, Bartolomeu, Tiago. Você tem em primeira mão os apóstolos, seres humanos pecadores como nós, mas em uma categoria de relacionamento com Deus que não existe mais hoje, em uma autoridade recebida por Deus que não existe mais hoje. Não seria esse o momento e a hora de Deus, do Senhor Jesus, falar aos seus apóstolos: olha, eu vou ficar 40 dias com você depois da ressurreição, e eu vou dar todos os bizus, todas as dicas para que daqui até o final do tempo as igrejas possam ter um grande método de crescimento. E ele não fez isso. Mateus capítulo 28, vão por todo o mundo, pregam o evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar tudo o que lhes tenho ordenado. De novo, ensino, doutrina, aprendizado. Meus irmãos, se estamos unidos ao redor da comunidade bastavideira, estamos em erro. Se estamos unidos ao redor de alguma corrente teológica, quer seja o calvinismo, o dispensacionalismo, ou qualquer outro motivo, nós estamos em erro. Repare, meus irmãos, que nada do que eu mencionei são coisas ruins. Nossa igreja é uma igreja amada por nós, somos uma igreja que ama a obra do Senhor, graças a Deus. Amamos os pontos doutrinários que eu acabei de mencionar aqui e os defendemos, mas não é este o centro do amor cristão. E não é isso que gera a unidade. Não existe nenhum problema em defender essas coisas, mas a cultura de unidade dada aqui não é por causa disso. É porque a igreja, meus irmãos, possuía a graça e o amor e a obra do Espírito trabalhando em cima de si. E crescia a unidade a despeito de serem pessoas que algum tempo atrás não possuíam essa mesma unidade. Porque o texto continua e nos ensina o que produz especialmente essa unidade. Uma atitude amorosa e altruísta, que considera o interesse e a necessidade do outro antes da sua. Como é que o texto diz? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. E aí vão algumas aplicações ou implicações para nós nessa noite. Primeiro, nossa doutrina é forte o suficiente para suportar o crescimento numérico? Todos nós queremos isso, irmãos. Não números pelos números, mas ganhar vidas para Cristo. Amém? Não há dúvida sobre isso. Estamos em pleno ano de ênfase em evangelismo. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, existe força, convicção bíblica, teológica, doutrinária suficiente em nossa igreja. Não importa qual seja o crescimento que o Senhor queira nos dar, nossa igreja não vai desbandar. Sabemos passar adiante para os novos aquilo que é o beabá da vida cristã, aquilo que é o básico da vida cristã. Segundo lugar, nossa unidade é de qual tipo? É do tipo falso, superficial, o tipo humano que está centrado ao redor de homens, de pensamentos humanos? Ou, por outro lado, irmãos, ansiamos a unidade que vem pela palavra e que gera, principalmente, cuidado para com o meu irmão. Choro com o que chora, me alegro com o que se alegra. O mais interessante, meus irmãos, é que as pessoas dizem que isso não pode acontecer em igrejas grandes, porque as pessoas ficam perdidas na multidão. Acabamos de ver que tal tese não é verdade. Eis aqui a mega igreja de Jerusalém, vivendo em unidade. E o texto diz que essa unidade era: eu me importo com o seu problema. Mais uma terceira coisa. Sou eu guardador do meu irmão? Para emprestar a pergunta de Caim. Ele perguntou para Deus, irmãos, porque ele dizia que ele não era guardador do seu irmão. Mas será que eu tenho meu irmão
sido guardador, cuidador do meu irmão? Eu considero os outros superiores a mim mesmo, como Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2. O que de prático na minha vida comprova isso? O que de prático no meu dia a dia comprova que eu tenho me importado com a necessidade, com a dor do meu irmão? Perceba que muitas vezes isso não é necessariamente uma necessidade ou uma dor material. Porque automaticamente nós já pensamos nisso. O irmão que está passando uma necessidade material, o outro que está desempregado, o que também devemos atentar. Mas muitas vezes, irmãos, não é isso. É simplesmente perceber outros tipos de necessidades, outros tipos de dores. E parar de olhar para o meu próprio umbigo. É servir ao corpo, mas às vezes servir ao indivíduo que está passando por um momento, está passando por uma fase que precisa muitas vezes apenas que você sente e ore com ele ou com ela. É uma bênção, irmãos, nós temos nossos grupos de vida. E eu creio que através dele ter as necessidades mais percebidas. Mas eu ainda oro, meus irmãos, para que não sejam apenas através desses grupos de vida que isso aconteça. Mas nós possamos perceber, e hoje com a tecnologia, tudo pode ser compartilhado com a permissão das pessoas mais rápido, nós percebamos a dor do outro. Percebamos a necessidade do outro. E assim possamos ter esta cultura de unidade sendo gerida cada vez mais em nosso meio. Realmente tendo vestido a camisa da nossa igreja, não de uma placa, mas das vidas com as quais compartilhamos. Nosso texto continua e eu queria convidar você a lermos juntos versículos 33 a 35. Versículos 33 a 35. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Em segundo lugar, meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos ensina o progresso da igreja deve ocorrer na junção de doutrina e prática. O progresso da igreja deve ocorrer na junção de doutrina e prática. Algo interessante, meus irmãos, que de vez em quando eu ouço, se você não ouviu nunca, você foi um privilegiado deste pequeno aborrecimento, é que a comunidade Batista Videira é uma igreja de muita doutrina e de nenhuma prática. O mais interessante é que as pessoas que falam isso nunca pisaram aqui dentro. Nunca participaram de uma programação, nunca estiveram conosco. No mínimo, tem o dom da adivinhação. Desculpe o desabafo, mas eu ouço isso há tanto tempo que uma hora a gente tem que desabafar. Bem, eles poderiam me perguntar e eu diria, é verdade, tem esta área, tem aquela área e tem a outra onde nós precisamos melhorar muito. Tem essa e aquele problema que a gente precisa tratar, estamos orando, estamos ensinando para mudar. Mas na base do chutômetro é dose para leão. Não obstante, meus irmãos, não tem como fugir desta verdade bíblica. Porque tão ruim como ter essa acusação sendo verdadeira de que há muita doutrina e pouca prática, também é muito ruim ter uma suposta prática, mas nenhuma doutrina. Jerusalém não era assim. Nós já vimos que a igreja era fortalecida e instruída na doutrina dos apóstolos. Então, ela era uma igreja que aprendia. Mas isso, irmãos, não era tudo. Isto é, conhecer apenas não era tudo que ocorria ali. Aliás, verdadeira doutrina cristã nunca é apenas conhecimento. Até porque o ensino da palavra foi associado, irmãos, à santificação. Quando o Senhor Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ou seja, quanto mais há um verdadeiro ensino da palavra, esse ensino só é verdadeiro se está provocando santificação na minha vida. Ora, o que é a santificação? A não ser prática. Vivência cristã, obediência. No verso 33, irmãos, nossa segunda parte do texto, começa dizendo que havia poderoso testemunho da ressurreição
do Senhor Jesus. Esse é um fato, meus irmãos, que está no centro do Evangelho, a ressurreição de Cristo e a promessa da nossa própria ressurreição. Porque a salvação em Cristo, amados, é muito mais do que apenas ser livre da condenação do inferno. Já pensou? Olha, aceita Jesus, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai para o inferno. Mas depois que a vida aqui acabar, acabou. Essa não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, meus irmãos, é que hoje você está provavelmente sentado ao lado de um ser eterno. Eu e você vamos viver para sempre. Amém, irmãos? A morte perdeu o seu poder. A morte perdeu a sua ameaça. A arma contra a cabeça do ser humano tem bala de festim quando este ser humano já se encontrou com Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que é a essência da pregação que os apóstolos, diz o texto, pregavam com grande poder. É recebermos, irmãos, o poder da parte de Deus de vencer a própria morte. Romanos 6:23 nos diz: pois o salário do pecado, esse sim, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O importante, irmãos, é que os ataques e oposições em nada haviam afetado o fervor evangelístico daquela igreja. Não é interessante? Nós lhe proibimos de pregar esse nome de Jesus. Vocês estão enchendo Jerusalém desse nome. O que alguns versículos atrás Pedro e João responderam? Julgue os senhores. Nós devemos obedecer ou ouvir a vocês ou a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles continuariam a pregar a despeito das ameaças que sofreram. Isso, meus irmãos, porque sobre a igreja, diz o texto, havia grandiosa graça ou abundante graça em outra tradução. Essas duas possibilidades, irmãos, traduzem uma expressão literalmente que diz grande graça, charis megale, de mega. Havia uma mega graça sobre a igreja no versículo 33. Isso significa, meus irmãos, que Deus agia em meio a eles, realizando o que precisava Deus realizar. Mas isso era, meus irmãos, apenas pela graça. Por isso que não adianta métodozinho de crescimento de igreja. Por isso que não adianta ficar juntando, planejando, fazendo desse jeito e contando como certo que vai ter este ou aquele resultado. É graça. Somos salvos pela graça, nos mantemos de pé pela graça e o ministério cristão segue pela graça de Deus. É pela graça de Deus, meus irmãos, que uma igreja cresce, que uma igreja amadurece, que uma igreja vence os seus obstáculos. E sobre a igreja de Jerusalém, diz o texto, havia mega graça, grandiosa, abundante graça. Porque aqui está, meus irmãos, exatamente a falácia dos métodos e das visões. Eles levam as pessoas a pensar que se juntar o ponto A ao ponto B e assim por diante vai chegar até o ponto Z. Nosso papel, meu e seu, é fazer estritamente o que as Escrituras ordenam, tal como a igreja de Jerusalém. E aí Deus, cabe a Ele, agir de maneira graciosa e realizar aquilo que Ele projetou e não o que nós projetamos. Pastor, o senhor está exagerando. Em uma igreja batista nesta cidade, em uma reunião de pastores, alguns anos atrás, trouxeram um camarada de uma dessas mega igrejas, a igreja que todo mundo vai lá para copiar. Sabe o que o camarada disse? Abro aspas. A sua igreja, pastor, é do tamanho do seu sonho. Fecha aspas. Se isso fosse verdade, uma igreja seria doce, com um negócio amarelo no meio e salpicado de esse outro tipo de sonho. Da onde a criatura tira um negócio desse? Se a igreja é do tamanho do sonho, pastor, tem que dormir mais, né? Peço aos irmãos que coloquem aí nas minhas funções dormir mais. Ridículo! O mais incrível, meus irmãos, é eu fazendo assim para mim mesmo e olho para o lado, está o camarada. Amém. Isso é neurolinguística, isso é sujeição, isso é convencimento pelo antropocêntrico, humanista. Isso não é Bíblia. Isso não é Evangelho, isso não é sã doutrina.
E as pessoas acham que quando a gente fala isso, que a gente é contra a igreja grande, contra o crescimento de igreja. Repito, estamos em ano de evangelismo com maior ênfase. Se bem que deveria ser todo ano. Não há, meus amados, de minha parte, de parte desta igreja, nenhuma numerofobia. Mas também não há nenhuma numerolatria. Não há medo de crescimento, mas não há uma busca incessante a qualquer custo, a qualquer preço de crescimento. Porque não havia na igreja de Jerusalém também. Apenas eles faziam o que tinham que fazer. E Deus agia graciosamente. No verso 34, a doutrina e a prática andavam juntas novamente. Como? No amor e no cuidado com as necessidades dos irmãos. A igreja, meus irmãos, não é o lugar para necessitados. Ou melhor dizendo, não é o lugar onde se deve ter necessitados. Se ela era alvo da grande graça, da mega graça que eu mencionei, quem é alvo dessa graça não pode ignorar a necessidade do seu irmão, não importa a área que ela for. Não importa o que esteja acontecendo. E a forma como supriam isso, neste caso, era abrindo mão dos seus próprios bens. É importante, meus irmãos, dizer que em nada isso se assemelha a algum tipo de socialismo cristão. Ok? No socialismo ou no comunismo, você não tem direito aos seus bens, e eles são tirados de você para, entre aspas, o bem comum. Leia-se o bem do partido. É só você estudar a história da União Soviética e de todos os países que foram alvos, né? E todos aqueles países onde o comunismo deu certo. Aí a pesquisa vai ser bem pequenininha porque não houve nenhum. Ponto aqui, meus irmãos, é que não tem nada disso. Eu estou dizendo porque já foi afirmado isso por algumas pessoas. O socialismo nasceu no Novo Testamento. Não é isso que você está vendo aqui. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas o que era arrecadado, diz o verso 35, era arrecadado de maneira voluntária. E era entregue aos apóstolos, e diz o texto que eles distribuíam segundo a necessidade de cada um. Não era, juntou tanto, toma uma porção igualzinha para todo mundo. Alguns não recebiam absolutamente nada, porque não precisavam. E aqueles que precisavam eram assim ajudados. Outra coisa interessante, meus irmãos, procure no texto. Em lugar nenhum, isso era feito com as pessoas que não eram da igreja. As pessoas leem esse texto, não respeitam o texto, não estudam o texto, não fazem a interpretação correta e diz, olha aí, o texto que diz que a igreja tem que ajudar o mundo e as suas necessidades. Não está no texto. Estão ajudando os irmãos em necessidade. Agora, olha que interessante, irmãos. Se essa é uma igreja que não possui necessidade porque todo mundo está sendo ajudado, agora ela pode, individualmente, cada cristão, ajudar o de fora que está em necessidade. Viu só? As necessidades de dentro terminam. E agora a gente pode estender a mão àquele que está à beira do caminho, como devemos, inclusive, fazer. Não como instituição, mas como cristãos que amam ao próximo. Tal como temos, irmãos, e é importante destacar isso, aprendido em outras mensagens, aqui nós temos uma descrição de uma norma. Preste bem atenção. Porque muita gente pega o livro de Atos e começa a ensinar a doutrina que nunca esteve lá. Aqui há uma descrição de uma norma. Qual é a norma? Ame ao próximo como a si mesmo. Qual é a norma também? A norma é como o Tiago nos ensina, que ver um irmão em necessidade e não fazer nada por ele contradiz o fato que diz que eu tenho fé. Não é isso que o Tiago fala? Daí que vem que a fé sem obras é morta. Porque se eu vejo meu irmão passando fome e digo, Deus lhe abençoe, vá em paz, onde está a sua fé? Então essa é a norma. Eu devo e preciso estender a mão ao meu irmão em necessidade. Essa é a norma. Mas o que nós temos no texto, irmãos, é um exemplo de como a igreja primitiva aplicava essas verdades, aplicava essas normas. E, portanto, essa é a parte descritiva. A norma, irmãos, amar ao próximo, estender a mão, não pode ser negociada. Como eu e você vamos aplicar isso é que é outra questão. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque em absolutamente nenhum outro lugar do Novo Testamento existe uma orientação nas epístolas para que você vá e venda as suas coisas. Pastor, mas se eu quiser, eu tenho um terreno, não estou usando, se eu quiser vender e dar para ajudar as pessoas, pode? Fique à vontade. Só nunca diga que você fez isso porque Deus ordenou em Atos capítulo 4. Você fez porque você entendeu que aquele seu bem deveria ser usado para outro fim, a não ser você mesmo tê-lo.
mas é, meus irmãos, voluntariedade sua. Tem uma missão em Minas Gerais que possui um terreno maravilhoso e aquele terreno foi doado por uma viúva que não tinha mais herdeiros, que não tinha família, e ela deixou em testamento que depois de sua morte aquele terreno seria doado àquela missão como a MEVA, como Novas Tribos, né? Uma missão de alcançar, de enviar missionários. Ela quis isso, voluntariamente, ninguém pediu, ninguém obrigou, ninguém disse a ela que essa era a forma dela obedecer Atos capítulo 4. Portanto, meus irmãos, apesar de ser uma parte descritiva, há uma norma sendo obedecida. Aí eu tenho que voltar a perguntar, meus irmãos, a nossa doutrina é forte o suficiente para produzir uma prática cristã real? Uma prática cristã saudável e que testemunhe da nossa fé? Deixa eu deixar bem claro aqui, meus irmãos, eu nunca vou ser contra você ler todos os livros do mundo que você puder. Você estudar e assistir todos os vídeos bons de teologia que você puder. Eu nunca vou ser contra você ser rato de EBD, tá aqui cedinho. Mas a grande pergunta aqui é o seguinte, tudo isso que temos aprendido tem redundado em que na sua vida? Quais são alguns pontos na sua vida onde a prática tem envergonhado a boa doutrina que você tem recebido? Deixa eu repetir. Quais são alguns pontos na sua vida que provavelmente divergem da minha e do outro irmão, em que a sua prática tem envergonhado a boa doutrina que você tem recebido? Onde você precisa juntar doutrina e prática de uma maneira equilibrada. Eu não posso deixar de perguntar, né, meus irmãos, se você tem amado ao seu irmão? Porque o amor desta igreja, irmãos, se manifestou de maneira prática, de uma forma bem contundente. Você tem amado, você tem se importado com as necessidades, com quaisquer necessidades dos seus irmãos em Cristo? Sabe, queridos, eu já vi grandes demonstrações de amor e carinho nesta igreja, as quais me edificaram muito. Mas eu também vi necessidades passarem quase desapercebidas. E como eu disse, não podem haver necessidades no corpo de Cristo. Quaisquer que sejam. Se for pão, que seja pão. Se for vestes, que sejam vestes. Se for apenas um ombro amigo para chorar, que haja um ombro amigo para chorar. Não pode haver, meus irmãos, necessitados na casa de Deus. O nosso texto vai terminar de uma maneira que só Lucas sabe fazer. Ele faz aquela curva que ninguém espera. Versículos 36 e 37. Vamos ler a uma só voz, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Revisando, o progresso da igreja deve ocorrer em uma cultura de unidade, na junção de doutrina e prática e, finalmente, em meio a exemplos piedosos. Oh, meus irmãos, como eu posso ficar aqui a noite inteira falando de gente que marcou a minha vida? Miseráveis pecadores, mas que em uma ou várias áreas eram exemplos de vidas piedosas. Deixaram marcas realmente. Alguém disse uma vez que se eu tenho a altura que eu tenho é porque eu estou em cima do ombro de gigantes. Essa frase, meus irmãos, significa que nós somos o somatório das boas pessoas de Deus que passaram na nossa vida. Especialmente se nós conseguimos aprender dessas pessoas. Nós conseguimos andar junto e copiar a seriedade com a palavra, a seriedade com Deus, a seriedade com a oração, o amor ao povo, o amor por Deus. Enfim, eu tenho certeza que você tem muitos desses nomes também. E o nosso texto hoje introduz hoje. Ele termina com um exemplo daquilo que acabou de ser descrito nos versículos anteriores. E entra em cena uma das personagens mais importantes do livro de Atos, Barnabé. Na verdade, o nome dele é José, diz o versículo 36. José significa, meus irmãos, aquele que acrescenta. Só que José, meus irmãos, é um nome extremamente comum, inclusive hoje, não é? José é um nome que mesmo no Novo Testamento era muito comum.
talvez exatamente por ser muito comum, e porque Simão começa a ter um certo destaque, ele ganha um apelido, o apelido de Barnabé, que significa filho do encorajamento, traduzido apenas na nossa versão como encorajador. Meus irmãos, que apelido abençoado. Com tanta coisa que as pessoas podem nos chamar, e eu já tive alguns que eu não gostava muito, mas esse é um apelido muito abençoado. Esse é um apelido, meus irmãos, é um testemunho. Seu nome como é que é mesmo? Não, meu nome é José, mas as pessoas me chamam de filho do encorajamento. Caramba! Que coisa de se ouvir de alguém. Que coisa de ser chamado pelas pessoas. Porque Barnabé, meus irmãos, certamente era alguém que pegava as pessoas lá embaixo e colocava lá em cima. Mas perceba, não com bajulamento vazio, com elogios vazios. Não é como aquela pessoa que geralmente as mulheres colocam aquela foto no Facebook e as amigas, linda! Ela parece assim um acidente de trânsito, mas as amigas, né? Linda, maravilhosa, poderosa, e começa, né? Bem, essas são as mulheres, né? Porque quando o homem, né? Tô arrumado, tá, coloca uma foto lá, aí começa os homens lá, vai fazer exame de fezes? Homem é dose, Panião. Mas pelo menos é mais sincero. Porque a criatura está lá. Outro dia eu vi uma foto de uma irmã. Eu não sei se é irmã, mas enfim, uma pessoa do Facebook estava lá. A maquiagem dela dá para maquiar 5 pessoas, pelo menos. E as amigas, adivinha só? Linda, poderosa, maravilhosa. Não é esse tipo de motivação que a igreja tinha em chamar José de Barnabé. Batia com a vida dele. Refletia a vida dele, era o que ele era. Ele colocava as pessoas, meus irmãos, mais perto de Deus. Algo interessante, contudo, no nosso texto é que no verso 37, esse Barnabé vendeu um campo que possuía. Só que tem um problema, o mesmo texto diz que ele era levita, e levitas, ou seja, descendentes da tribo de Levi, tá? Não é o pessoal que toca na igreja, isso não é levita. Descendentes da tribo de Levi eram proibidos de possuir terra. Você encontra isso em Números capítulo 18, 20 e 24. Então, como é que Barnabé tinha terras, tinha propriedades? Há provavelmente 2 explicações plausíveis para isso. A primeira, meus irmãos, é que a proibição para os levitas possuírem terra era exclusivamente dentro da nação de Israel. É o que está lá no texto. E é possível que a terra dele fosse em Chipre, a terra de onde ele havia vindo, né? Ele era um judeu que havia sido nascido ou criado em Chipre, e é possível que a propriedade fosse lá. Uma outra explicação, ela é menos agradável e até mais provável. Já havia, meus irmãos, uma negligência com levitas e sacerdotes, porque eles deviam ser sustentados pelas ofertas do templo, ok? Sacerdotes e levitas não trabalhavam, serviam apenas o povo espiritualmente, porque eles deviam ser sustentados pelas ofertas do templo. As ofertas não entrando, os levitas e sacerdotes não eram sustentados, eram negligenciados, e eles tinham que procurar algum meio de vida. E o interessante, meus irmãos, que você já vê isso acontecendo 500 anos antes, nos dias de Jeremias. Então não era algo novo. Então é mais provável que Barnabé possuía algum tipo de profissão, mesmo sendo levita, porque o cuidado, o sustento dele era negligenciado pelo povo. Inclusive um pouco passava por intervenção do Império Romano. De qualquer forma, meus irmãos, por que Barnabé é incluído nesses parênteses de Lucas? Por vários motivos. Primeiro, para introduzi-lo na história, visto que ele seria de forma instrumental, de fundamental importância para o resto do livro. Spoiler alert, né? Todo mundo aqui já sabe, Barnabé vai ser aquele que vai tomar Saulo e vai ajudá-lo para se tornar Paulo. Então é o primeiro momento que você ouve o homem que seria, de certa forma, a primeira influência do apóstolo Paulo no futuro. Uma segunda razão, meus irmãos, dele incluir aqui é para, claro, servir de exemplo para o que nós acabamos de aprender sobre os irmãos da igreja de Jerusalém. Os irmãos que amavam e tinham uma manifestação prática desse amor. Mas há uma terceira razão. Barnabé é introduzido aqui, irmãos, para oferecer um contraste com aquilo que nós veremos na semana que vem, no capítulo 5. Porque nem tudo eram flores na igreja de Jerusalém.
2 perguntas para encerrarmos. Eu gostaria de perguntar, meu irmão, você é um filho do encorajamento? Ou você é um filho do desânimo? Quando a pessoa vem para tentar, inclusive, lhe consolar, ela sai, inclusive, mais para baixo, porque você tem uma unção do desânimo que consegue derrubar até aqueles que tentam ser encorajadores com você. Ô, meu irmão, se você está passando uma luta, vim orar com você, como é que você está? Estou mal, tudo ruim. Alguns dias atrás, como eu falei, assisti os filmes do Ursinho Pooh. E o Ursinho Pooh tem um burrinho que é amigo dele. O engraçado do burrinho é que ele é tão deprimido, tão negativo, tão para trás. Quando tudo está dando errado, todo mundo está fugindo, ele fala, deixa-me para trás, eu já estou acostumado. Meu Deus do céu. Só que ninguém está deixando para trás. Alguém já pegou o burrinho para levar. E ele perde a cauda toda hora, né? Aí, pessoal, quando alguém machuca a cauda do tigre, ele fala, eu conheço a sensação. Gente assim é complicado. Você é um filho do encorajamento ou você é um filho do desânimo? Pastor, porque o senhor não sabe o que eu tenho passado. Uma coisa eu sei. Tem um monte de gente que passa por coisa muito pior do que você. E nem por isso é tão desanimado. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Eles estavam lá no coral, numa igreja bem iluminada, com ar-condicionado. Era isso, irmãos? Eles estavam em Filipos, na catedral de Filipos. Era isso, irmãos? Não. Eles estavam na prisão, com cadeias nos pés e nas mãos, e louvavam o Senhor. Meus amados, não há na terra argumento que suplante a graça de Deus para justificar o seu desânimo. Não obstante, havia desanimados na igreja de Jerusalém porque Barnabé os encorajava. Mas é possível também encorajar, meus irmãos, porque o problema que esses irmãos passavam era a perda de um ente querido que havia sido jogado aos leões. A perda de um amigo que havia sido crucificado porque encontraram-no como cristão. E Barnabé trazia aquela palavra, não uma palavra, meu irmão, de bobo alegre, mas uma palavra bíblica real, de que o nosso Deus continua no trono. O trono não foi vacacionado. Ele continua no trono. É a palavra de encorajamento que diz quando o ateu pergunta, onde está o teu Deus? Qual é a resposta, irmãos? O meu Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Tudo. Porque, irmãos, o nosso casamento com Deus, uma vez que somos noiva, não é isso? A noiva de Cristo. Nós estamos parecendo aquela noiva que nos votos diz, na riqueza, na saúde, tudo bom. Mas os votos não são assim. Nossa dependência, o nosso caminhar com Deus é na doença e na saúde, na riqueza, na pobreza, não importa. Porque tal como Paulo nos ensina, Filipenses capítulo 4, aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Sem ter fartura, sem passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que era Barnabé para com as pessoas. É assim que ele agia, assim que ele se comportava. Portanto, eu volto a perguntar, antes de seguirmos. Você não quer ser um filho do encorajamento? Você não quer, meu irmão, às vezes até passando necessidade, colocar a sua dor de lado e ter mais empatia pela dor e necessidade do seu irmão? Finalmente, você tem sido um exemplo vivo daquilo que ensina e daquilo que lhe é ensinado? Porque Barnabé é citado aqui, meus irmãos, para ilustrar os versículos anteriores. Para dizer, olha, não estão me inventando. Olha o que esse homem fez. Ele é um nesta multidão.
de muitos que fizeram a mesma coisa. Ele é destacado, meus irmãos, como um exemplo, para demonstrar, meus irmãos, que realmente ele vivia aquilo que estava sendo ensinado, que ele estava aprendendo. Perceba, meus irmãos, que não basta para nós dizer se eu estou vivendo aquilo que eu estou sendo ensinado, dizer apenas não, ou apenas um pouco, e se tranquilizar com isso, se contentar com isso. Precisamos estar inconformados quando a minha vida e a palavra não estão em sintonia, não estão em sincronia. Agora, eu entendo, nós nunca vamos estar 100% em sincronia com a palavra, porque aí já teríamos morrido, não é verdade? Não obstante, meus irmãos, no momento que eu percebo que meu coração não está, que minha mente não está antenada, sincronizada com o que o Senhor tem nos ensinado, eu e você precisamos repensar. E precisamos, meus irmãos, buscar uma mudança na nossa vida e repetir as palavras que Paulo fala, 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Pecador como você, você é um pecador como eu. Mas imitarmos uns aos outros. Por exemplo, eu quero ser tão encorajador como algumas pessoas que eu conheço aqui nesta igreja. Porque assim, meus irmãos, com certeza, nessa rotina de edificação, onde a palavra é ensinada, a palavra é vivida, a palavra é exemplificada, como que uma igreja não vai crescer? Se funcionava para Jerusalém, com certeza funciona em Boa Vista, Roraima. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, ajuda-nos a olhar para a Tua palavra e nesta semana repensar tudo aquilo que nós ouvimos. E colocar, ó Deus, a nossa vida em comparação à Tua palavra que ouvimos, para que possamos buscar mudanças e mudanças que marquem vidas. A começar naquelas que estão mais próximas de nós e outras também. Muito obrigado, ó Deus, pelo domingo de edificação, tanto de manhã como agora de noite, mas que nossas vidas sejam descentralizadas do domingo. Que amanhã, no nosso devocional, na leitura de bons livros, na pregação do Evangelho, continuemos poderosamente servindo ao Senhor. Dá-nos do Teu Espírito para que assim façamos. Por tudo isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.